Sejam bem-vindos ao canal do Dinho Martins, mais um vídeo, e hoje nós vamos receber aqui, com muito prazer, uma das personalidades mais relevantes e importantes da nossa região. Estou falando de alguém que militou, que trabalhou durante tantos anos como advogada e procuradora-geral do município de Ibiraçu. Recebo hoje para uma conversa doutora Milty Helena. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, doutora, como é que tá a vida de livre agora, hein? Depois que parou com os trabalhos, depois que agora eu tô curtindo um pouco a minha família, os amigos. Eu sempre trabalhei muito e na procuradoria eu me realizei. Foram quantos anos como procuradora em Ibiraçu, hein? Foram 23 anos. Assim, eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu tinha, na verdade, 20 horas de trabalho, mas nunca trabalhei 20 horas, trabalhava 40, médico, 50 horas, porque eu gosto de direito público, é a matéria que eu tenho especialidade em direito público, e quando passei no concurso, eu me identifiquei com a área. E o mais importante também, que ao mesmo tempo eu tinha muito contato com o povo. Eu gosto de estar próximo, eu gosto de estar junto. Apesar que o trabalho da gente é extremamente atendendo à legalidade, mas eu sempre gostei também de participar de trabalhos voluntários. Eu sou fundadora da Pestalozzi, também no município de Ibiraçu. Fiz parte da diretoria um determinado tempo. Hoje eu só sou associada. Hoje eu sou presidente dos advogados ativos da nossa subseção de Ibiraçu. Esse trabalho eu continuo. E assim, quando eu me aposentei, eu optei para ficar um tempo fora da prefeitura e observar de fora como realmente funciona toda a administração no seu dia a dia. Agora, é claro que nem tudo, a senhora já não nasceu procuradora, né? Tem um começo, tem uma história, primeiro teve que se tornar advogada. Vamos falar um pouquinho, vamos voltar ali, e como é que tudo começou, essa questão do direito na vida da doutora Milty? Na verdade, assim, quando de criança, meu pai teve um problema de reintegração de posse. E aí cresci, assim, voltada para o direito. Só que eu não tinha condição de estudar. Aí eu fui trabalhar na Aracruz-Celulose, foi aonde me proporcionou a estar custeando o meu curso. E aí comecei a fazer direito. Aí nesse intervalo eu comecei na época como defensora da ativa no município, na época do prefeito Adélio Secato, e comecei atendendo a população. E quando foi na administração do Sebastião Matiusi, teve concurso público e eu participei do concurso público e acabei me efetivando como procuradora do município. Ou seja, a senhora tem uma carreira no campo jurídico, de um tempo a senhora se especializou no direito público, que é onde a senhora atuou por esse tempo todo aí enquanto procuradora de Ibiraçu, só que isso de alguma forma também é relacionamento com a sociedade, como a senhora bem colocou aí, também é relacionamento público, e isso lhe rendeu inclusive um mandato de vereadora. Aí chegou uma época que eu quis disputar a eleição para vereadora e disputei, na ocasião ganhei e depois fui mais além. A gente era em 11 vereadores, me candidatei para presidente da Câmara, eu era a única mulher e os colegas votaram e eu fui eleita presidente. No meio político não é muito comum mulheres, né? Agora isso vem mudando com o passar dos dias. E a senhora já lá há algum tempo se tornou a presidente de uma Câmara totalmente masculina. Não deve ter sido fácil, né? Não foi muito fácil, mas eu assim, sempre tive excelente relacionamento com todos os colegas vereadores e a gente, assim, além da participação na Câmara, a gente saía junto depois da sessão e eu sempre tive um excelente relacionamento. Companheiro, né? Companheiro. Não gosto muito desse termo companheiro não, mas é companheiro.
A senhora sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo, sempre atendeu ali, não só como presidente, mas como colega, como parlamentar ali nos demais, né? Agora, enquanto vereadora, a senhora teve a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos. Fiz alguns trabalhos. Um trabalho muito interessante que eu foi criar a Câmara Mirim com a participação das crianças. Existe até hoje isso? Não, infelizmente os outros presidentes não deram continuidade, mas na época foi um sucesso. As crianças que participaram gostaram muito, hoje já são adultos e lembram, e quando me vejo, eu lembro da senhora por causa da Câmara Mirim, que eu gostava de participar. Entendeu? É uma forma de introduzir a política, porque a questão política é tão demonizada, na verdade, na nossa sociedade, muito em virtude da falta de introdução com as crianças, com o público jovem. Essa é uma exatamente. Bem louvável. Era uma forma de começar a politizar, né, da criança sentir prazer de ser político. Que hoje as pessoas têm até vergonha de ser político, né, na verdade. Mas eu... O Jim, aposentei sem nenhuma observação do Tribunal de Contas, sem nenhuma observação do Poder Judiciário, nem do Tribunal de Contas, nem do Ministério Público. Aí me senti muito honrada de ter encerrado a minha carreira tão bem como encerrei, entendeu? Foi muito gratificante a experiência de vereadora. Eu movimentei bastante a Câmara, fizemos várias sessões solenes do Dia das Mães, do Dia do Imigrante Italiano, foram várias. Eu também consegui fazer uma reforma na Câmara Municipal. Na ocasião, consegui devolver o dinheiro que a ex-prefeita Naciene comprou uma ambulância. Então, foi um trabalho que assim, a Câmara foi muito movimentada durante o ano que eu fui gestora. Muito bem, muito bem. As mulheres dizem ter uma habilidade, uma sensibilidade maior do que os homens para muitas coisas. Imagine que como gestora também a gente tem visto cada vez mais sucesso das mulheres à frente das funções políticas públicas em todo o país. Agora, doutora, aí a senhora depois retorna ao seu lugar de origem, a questão da advocacia enquanto procuradora, não é isso? Concluiu o mandato, entendeu que ser procuradora era mais relevante naquele momento. O meu objetivo, na verdade, a família pediu para eu dar um tempo na política e eu achei melhor realmente seguir a minha carreira como procuradora e foi o que eu fiz. Fiz outras especializações, fiz de direito constitucional, direito penal, fiz um doutorando na Argentina e fiquei assim esperando que depois que eu aposentasse, eu ia ver qual seria o novo desafio. De alguma forma a senhora estava se qualificando e se preparando para um novo momento, uma nova etapa. A senhora ainda é uma jovem do ponto de vista da vida ativa e pode muito bem, com os vossos conhecimentos, ajudar a cidade de Ibiraçu. Isso é público e notório. Aliás, a senhora já o faz, porque como advogada, eu sei que a senhora acaba auxiliando muita gente, inclusive tem uma relação muito próxima do atual prefeito, Duda Zanotti. Nosso abraço. Na verdade, o prefeito não queria que eu saísse da prefeitura. Aí eu falei com ele, não, mas eu vou te auxiliar voluntariamente, não vou ficar na prefeitura, mas o que você precisar, estarei à disposição. E até hoje ele me liga, me pede ajuda e eu estou sempre ajudando. Uma espécie de conselheira. Na parte técnica, que a parte política é ele que decide. Claro. Também passei um momento no consórcio Polinorte da Saúde. Trabalhei 6 meses lá como técnica jurídica. Foi um aprendizado muito grande, porque poucas pessoas sabem que o prefeito é o presidente do consórcio Polinorte da Saúde. E é um trabalho muito bonito que é feito em prol da saúde. E foi outro desafio também que eu quis passar para aprender, porque a experiência é tudo. Só explicar aqui para quem está assistindo a gente o que é o consórcio Polinorte. Na verdade, é uma reunião de alguns municípios, não é isso? Sim. E aí esses municípios, eles
para além de suas fronteiras, podem contratar alguns serviços de saúde. Exatamente. Atendendo às demandas, e aí com isso consegue comprar mais barato a consulta, consegue comprar os serviços médicos mais baratos, com melhor eficiência e melhor economicidade. Exatamente. Esse é o consórcio Polinorte, para você que está ouvindo falar nisso pela primeira vez. Então, fique sabendo agora, e a senhora também passou por lá. Exatamente. Muito bem. Foi um aprendizado muito importante. O prefeito Eduardo Zanotti é o primeiro presidente... Não fala Eduardo Zanotti, que aí as pessoas vão achar que está falando de um outro cara. Duda Zanotti. O Duda, presidente do consórcio Polinorte da Saúde. Inclusive, o projeto começou quando eu estava lá trabalhando como técnica no consórcio. Ele vai construir a sede em Ibiraçu, o terreno já foi doado, já está sendo licitado a construção. É Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Fundão e Linhares. Linhares, Santa Teresa. Santa Teresa. Soretama. Nossa. São Roque. Jesus amado. Tem uma assessoria aqui assoprando pra gente aqui. A sombra soprando ali. É importante, né? São diversos municípios que se unem em prol dessa... Exatamente. Muito bem, doutora. Dando sequência aqui à nossa conversa, aí a senhora, como procuradora, se aposenta e aí chega um momento em que a senhora não consegue ficar em casa porque corre nas veias o sangue da vida pública e a senhora acha que precisa ou que pode contribuir um pouco mais com a cidade de Ibiraçu, e para isso a senhora vem desenvolvendo um trabalho, vem construindo, vem conversando com as pessoas. Qual a avaliação que a senhora faz hoje dessa questão pública, já que nós vivemos um momento tão difícil? Como é que a senhora está avaliando a questão pública? Exatamente, um momento difícil, é um momento que desafia a gente fazer esse enfrentamento. Na verdade, eu estou me colocando à disposição pela experiência que eu tenho, pelo carinho que eu tenho com a população. Eu tenho vontade de gerir a cidade, a gente sabe que as coisas vão acontecer muito rápido de agora em diante. A tecnologia vai avançar a cada dia. O mundo mudou muito. O mundo é globalizado, né? Então, eu penso que a gente pode fazer uma boa gestão compartilhada, trazendo coisas novas, porque a inovação vai ter a qualquer momento. De agora em diante, 2020 a 2030, eu estou fazendo um curso de liderança pelo Sebrae, que vai ser em média de 1 ano de duração desse curso, que participam 7 municípios também da nossa região. A gente está pensando num desenvolvimento regional para poder dar uma alavancada nas cidades que são menos desenvolvidas, porque tem umas que são mais e outras menos, para ter uma gestão assim entre os municípios. Descentralizada. Na verdade, Aracruz, como uma cidade polo, né, uma cidade polo aqui regional, acaba que, de alguma forma, ofusca, acho que a palavra seria correta essa, ofusca talvez ali as potencialidades dos municípios menores que estão ao redor, e aí menores, por favor, não é pejorativo nesse momento, e aí há muito a que se trabalhar, e eu acho que é isso que precisa se desenvolver. Na verdade, né? O nosso município, o número de habitantes é 12.360 habitantes, o IBGE é de 2018. Então, a gente é realmente uma cidade pequena, mas que a gente tem um envolvimento entre outros municípios que estão... É uma cidade transitória, né? Ibiraçu tem essa peculiaridade que é uma cidade... A gente tem a BR-101, né? Que é um fator muito grande para a gente estar alavancando no desenvolvimento. Então, o Sebrae está promovendo esse curso, eu estou participando, alguém me indicou, nem sei quem foi, mas está sendo muito importante, porque já é uma coisa para o futuro, a gente está colocando em prática nas gestões. Claro, entendeu? E a sua relação como conselheiro do prefeito Duda, como é que a senhora percebe, às vezes, esse tipo de situação? A senhora vai lá dar um pitaco? Como é que funciona isso, hein?
Há questões técnicas, né? Às vezes ele tem dúvida com relação à assistência jurídica de algumas interrogações que ele tem. Aí ele pergunta, às vezes o procurador não está lá na hora do próprio município, aí ele me pergunta, Milton, o que você acha? Está no caminho certo, não está? Então, são essas informações que a gente troca, né? Muito bem, muito Informação mais atualizada dentro do direito público. Apesar da pandemia do coronavírus, eu sei que a senhora tem conversado com bastante pessoas. Como é que tem sido o feedback das pessoas quando a senhora diz o que está pensando, hein? Eu iniciei um trabalho depois de uma conversa muito grande de família. Eu demorei a tomar essa decisão, porque eu tive que conversar com meus filhos, com meu marido, que ainda não estava convencido dessa ideia de eu me colocar à disposição para esse grande desafio. Mas não aguentou a senhora em casa e falou, mas hoje ele acha que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que ir mesmo. Se é um sonho meu, se é uma vontade, que é uma vontade que eu sinto assim no fundo do meu coração. E aí eles estão deixando eu caminhar. Eu comecei a fazer algumas visitas, mas de repente veio a pandemia e eu respeito esse momento, interrompi, um momento muito sério, né, onde que está todo mundo se prevenindo. Um fantasma invisível. Exatamente. Aí, né, que tá perturbando a vida de todo mundo. É um vírus que a gente ainda não tem um controle de vacina, não tem controle de medicamento, e eu estou respeitando. Então, assim, eu espero que isso tudo passe e que a gente possa colocar a proposta, entendeu, de uma pré-candidatura, porque é isso que eu estou querendo fazer. A aceitação até então tem sido das melhores? Assim, com as pessoas que eu converso, que eu tenho contato, porque eu penso muito também de estar envolvendo muita gente em trabalho voluntário. Nós temos muita gente já aposentada no município que pode estar se doando muito, que é um outro tipo de trabalho que eu pretendo desenvolver no município. E acho interessante, Agora, doutora, essa semana eu escrevi uma matéria no Jornal Diário falando sobre as questões tradicionais que existem em Ibiraçu. Claro, em toda cidade tem, mas em Ibiraçu, por ser uma cidade um pouco mais objetiva, isso pesa muito. A palavra, a decisão de algumas famílias tradicionais. Eu fiz uma matéria até falando sobre isso. Sim. Como é? Isso ainda é muito realmente decisivo? Família tal, família Y? Olha, eu acho que hoje é proposta. Hoje eu acho que as pessoas estão bem conscientes, sabem o que querem. Eu acho que eles vão analisar o perfil da pessoa, o currículo da pessoa, o que a pessoa fez para o município, quem são as pessoas. As famílias tradicionais a gente respeita e está sempre em contato também, porque Ibiraçu é todo mundo unido, né? Um é parente de outro, né? Muita gente ligada um ao outro. Eu respeito muito as famílias tradicionais, apesar que eu vim de uma mistura, né? De uma família italiana com português, com descendente de índio, que é uma mistura maior, mas também respeito essas lideranças políticas e eu quero somar. Claro. Eu quero somar, porque a minha proposta é de ficar somente 4 anos. Eu quero deixar um legado para o município, eu quero ter experiência de fazer a gestão, porque gestão eu nunca fiz no município, eu fiz a parte técnica. Eu estava sempre presente, ir para Brasília, ir para Vitória, conquistar recurso, conversar, entendeu? Eu sempre estive presente. Mas as decisões sempre foi de cada prefeito. Claro. Falando em prefeito, a senhora teve a oportunidade de trabalhar com vários. Dá para fazer uma rápida analogia dos perfis? Um que é às vezes um pouco mais rígido, o outro já é mais político, mais tranquilo, o outro já é mais técnico. O que eu pude observar, que todos que passaram, desde Adélio,
depois foi Marcos Vicente, Naciene, Jalber, Sebastião Matiusi, o Duda. Cada um deixou algo, deu sua contribuição e tem sua marca em Biraçu. Certo. Eu pretendo, assim, de cada um eu aprendi alguma coisa. E esse é o bacana, a senhora teve o tempo todo ali. E alguma coisa que eu aprendi, eu quero colocar em prática. Potencializar isso. Exatamente. Agora, as questões negativas, a gente deixa para trás. A gente tem que aproveitar o que é bom para a gente avançar. Eu sou muito otimista, eu gosto de ver a cidade muito renovada. Eu acho que todos foram bons administradores nas suas especificidades. Exatamente, cada um com a sua característica. Claro. O bacana da política é isso, porque tem essa pluralidade de ideias, né, de pensamentos, formas de conduzir. Não tem uma fórmula, uma receita de bolo, vai chegar, vai fazer assim, até porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as cidades ao redor e o relacionamento com essas cidades mudam todos os dias, e é isso que é o processo que a gente chama de dinâmico, né? Dentro de um processo político. E eu gosto muito de trabalhar acelerado, eu gosto que as coisas acontecem. É acelerada mesmo. Eu gosto que as coisas acontecem. Também fiz teologia, porque eu queria entender melhor o povo. Claro. O curso de teologia me deu uma base muito bacana, que eu acabei também fazendo algumas viagens e voltando a ter esse carinho grande pela população. Qual a principal demanda de Biraçu hoje, hein, que a senhora entende ser assim, não, essa é o principal a ser trabalhado ou que precisa ter um pouco mais de atenção? O que a senhora avalia? Hoje em Biraçu nós temos que... Tem aquele negócio da água ainda? Porque sempre foi um tema muito recorrente, né? O negócio da água em Biraçu. Da água, a gente tem vários desafios, né? Nós temos o problema de saneamento básico, que a gente vai ter que ter um olhar com carinho, né? Porque a gente sabe que isso aí afeta a saúde pública, né? Nós temos um grande projeto do Caminho Sabedoria para a gente alavancar esse caminho, para trazer turismo. Turismo é uma importante indústria. Porque nós temos um santuário, né? E o mosteiro, então... Assim, tem muita coisa para ser feito, mas primeiro eu quero ouvir a população, porque nada dá para a gente fazer sem que a população traga para a gente qual é a prioridade. Porque, de repente, eu estou pensando em algo... Tentando vender pão, o cara quer comprar leite. Exatamente. Não quero pão. Mas eu quero ter uma gestão compartilhada, com a participação, exatamente para ver o que eles estão querendo para a gente desenvolver. Eu não preciso dizer para a senhora que esse desafio que a senhora está se propondo, ele é gigantesco, ele é enorme. Porém, tem uma frase que a gente costuma dizer assim, que o sucesso ele é proporcional ao desafio, né? Quanto maior o desafio, maior o sucesso. A senhora está mesmo preparada para as pancadas? Porque a gente sabe, tem um lado bom, né? Mas o lado ruim também, numa vida pública, claro, a senhora, como procuradora, viu tudo muito de perto. As perseguições, os ataques. Eu já sofri perseguições, já tive alguns ataques, mas assim, eu gosto de me esclarecer, eu não deixo nada na dúvida. E sempre pautei muito de ser muito honesta na minha atitude. Então, eu espero que quando as pessoas me atacarem, elas reflitam se elas estão falando a verdade. Claro. Porque eu sou uma mulher que eu sempre gostei muito da verdade. Isso é uma coisa difícil nas pessoas. Às vezes eu conheço que a pessoa está mentindo pelo olhar, entendeu? Então, assim, isso foi um assunto também muito discutido na minha família, que não gostaria dessa exposição toda, mas aí a gente chegou a uma conclusão que eles, na verdade, estão fazendo a minha vontade porque eu gosto. Eu sou apaixonada, eu não gostaria de ver o município que eu nasci, que eu trabalhei, que eu adquiri toda essa experiência, sem eu contribuir com o que eu posso agora. Agora eu quero retornar para o município e para as pessoas aquilo de melhor que eu aprendi na vida. Lá atrás, quando eu fui vereadora, até
tiveram pessoas que falavam, você podia vir candidata a prefeita. Não me sentia ainda preparada. Talvez não era o momento, né? Então hoje eu me sinto preparada, eu sei que o desafio é grande, a mudança é constante com a legislação, com o Tribunal de Contas, eu sei que vai ser muita correria, para isso eu estou descansando bastante, para eu dormir pouco, quando eu enfrentar o desafio. Quando chegar a hora mesmo de separar os homens dos meninos, como diz no ditado popular. Exatamente. Né? E confio muito no propósito de Deus. Se tiver que ser, vai ser uma missão. Eu vou abraçar isso com muito carinho, assim, com muito zelo. Espero que a população venha junto comigo, me ajudar, porque sozinha a gente não faz nada. A gente vai ter que ter muita parceria, entendeu? E eu vou estar aberta a muito diálogo. Agora, doutora, a senhora pertence a um grupo político. Todo mundo tem uma identificação, com A, com B, com C, com D. Todo mundo tem algum tipo de identificação. E a senhora pertence a um grupo político hoje que depende do aval do chefe, não é isso? Todos nós temos. A senhora não tem mais chefe, porque a senhora já... Mas chefe na figura de linguagem, né, que é o atual prefeito, que pode, de alguma forma, ser decisivo na tomada de decisão num processo desse tamanho aí. Essa decisão eu não vou cobrar dele, porque eu acho que é uma decisão muito pessoal. Eu acho que ele conhece o perfil de cada um e espero que ele tome a melhor decisão, porque, assim, independente da amizade, o que eu quero é contribuir com o município. Tá? Eu não vou ficar cobrando esse apoio a ele, porque eu costumo fazer as coisas de coração, porque eu gosto, porque eu sou apaixonado por direito público, eu gosto de estar lutando pelo coletivo. Para a gente terminar, a senhora transita muito bem no meio jurídico, boas referências como presidente da OAB, como nomes relevantes aqui. A senhora tem um trânsito muito bom também com esse pessoal que pode desembarcar na sua eventual campanha, né? Dr. Rios, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Espírito Santo, é meu amigo particular, a gente participou de 2 campanhas junto, então a gente tem muita história, eu tenho um carinho muito especial por ele, ele também já esteve na minha casa. Claro que eu conto com o apoio deles, porque no movimento desse, num município tão pequeno igual Ibiraçu, a gente tem muitas dificuldades, né, para desenvolver o município. Eu conto com o apoio dele também. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer para as pessoas, e eu falo às vezes aqui no canal, que é: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Eu acho que num processo político, eleitoral principalmente, processo político constante, mas no eleitoral como a gente está, fica mais importante ainda a gente entender esses nomes, esses apoios. Por isso que eu fiz questão de mencionar aqui a questão da OAB, a questão do atual prefeito e tantas outras pessoas do bem, pessoas gente boa, que podem de alguma forma contribuir para um processo, para um município de se desenvolver ainda mais. Né? Eu estou num partido da deputada Janete de Sá, e antes de eu colocar meu nome, a gente conversou. Foi uma conversa excelente e ela está esperando o resultado desse trabalho meu, da concretização dessa pré-candidatura. Então, assim, tem outras pessoas também que eu tenho excelente relacionamento e eu vou aguardar no momento certo, a gente está divulgando, está falando sobre isso, entendeu? Mas, assim, não tenho dificuldade de sentar na mesa para conversar, para estar dialogando, para ver a melhor forma, que tem muitas coisas que a gente vai poder desenvolver num tempo mais rápido. Como eu não vou ter reeleição, que eu sou contra a reeleição, eu só estou fazendo essa proposta para 4 anos. Assim como eu fui vereadora uma vez só, presidente de Câmara uma vez só, eu vou ser, se for da vontade de Deus, e se for concretizado eu ser prefeita, vai ser um mandato só. Esse é o meu desafio. É claro que a gente está discutindo aqui uma possível candidatura, né? Nós estamos numa fase de pré-campanha ainda. Exatamente. É natural que as forças políticas vão se entrelaçando, conversando, se alinhando e, eventualmente, a senhora poderá ser, então, aí o nome a disputar ou um dos nomes que irá disputar aí a prefeitura daquele município.
de nossa parte, claro, fica aqui as boas energias, a torcida, por conhecer o trabalho competente da senhora, por conhecer aí os meandros do universo jurídico, que é tão elementar. Hoje a legislação ela está muito ríspida, né? Muito rígida. Muito. E aí o homem público ele precisa estar cercado de boa assessoria técnica. No caso da senhora, já vai estar agregado num combo só, né? Prefeito jurídico. Exatamente. Me sinto segura, porque eu sempre zelei muito pela administração pública. Então, assim, da mesma forma que, assim, eu fui uma grande administradora dentro do meu lar, porque o meu marido viajava para a empresa, então teve alguns investimentos, algumas coisas que ele me confiou e que deu certo, entendeu? Então, eu confio também que eu vou ter condição, junto dessa parceria toda, fazer uma boa gestão. É claro que, quando a senhora fala assim, a Ibiraçu, a senhora falou agora há pouco, é pequena, as pessoas se conhecem e não há dúvida que o nome da senhora é um nome que transita, que está no mercado político em virtude dessa sua fala, em virtude dessa sua personalidade, desse seu jeito, desse seu carisma, e que certamente da agora para frente deve alavancar ainda mais, porque a tendência assim que acabar essa pandemia é que a senhora vá com tudo aí nessa caminhada aí. Fica aqui o nosso desejo de boa sorte, o agradecimento por ter vindo aqui ao canal, conversar com a gente. Pessoal de Ibiraçu aí, pedir para deixar o like, para deixar aí o compartilhamento, falar para as pessoas que a doutora Milty Helena esteve aqui conversando com o Dinho Martins no nosso canal. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, gente. Até um próximo vídeo. Obrigado a todo mundo e até mais.